compartilhar a tela com vocês da aula e nós vamos começar. Vocês estão vendo o material que eu compartilhei aqui? Sim. Sim, professora. Tá bom. Bom, pessoal, para ter mais participação, em algum determinado momento eu vou estar chamando pelo nome, tá bom? Para a gente poder ter um acompanhamento melhor, porque aí eu me focalizo, assim, localizo melhor vocês. Lembrando que a disciplina Teoria da Contabilidade, eu falei para vocês desde o início, né, sobre a ementa aqui que a gente trabalha, né, e como a gente não está tão perto, não está em sala de aula, inclusive tem até relatos que tem estados que já está voltando, né, não sei se vocês viram, São Paulo, por exemplo, já em alguns lugares já estão querendo voltar às aulas presencial. Pode ser que a gente volte às aulas esse ano ainda, presencial, tá bom? Eu não sei se isso vai acontecer, mas eu vi já 2 vezes essa semana que São Paulo vai aderir ao retorno das aulas presencial. Por um lado é bom, né? Por outro lado, não é tão bom. Então, a gente tem que esperar mesmo para ver o que vai acontecer. Mas estão falando em alguns estados retornar às aulas agora em novembro. Então, conforme eu falei, esse conteúdo programático aqui, aliás, a ementa, ela é o que o professor tem que seguir dentro do material de vocês. E como a gente não está em sala de aula, então isso aí dificulta um pouco. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou acompanhando aqui com vocês pelo material. Então, nós já trabalhamos as abordagens da contabilidade, a evolução histórica do pensamento contábil, tanto é que vocês fizeram uma atividade, né? Os princípios de contabilidade, os princípios contábeis no Brasil, e hoje a gente vai falar sobre as normas internacionais de contabilidade. Eu acredito que vocês já conhecem, em algum momento de alguma disciplina, já foi falado, né? Então a gente vai fazer uma recapitulação, e porque é o que a gente vive hoje, o que a área da contabilidade é um tema muito importante para nossa, tanto para a nossa profissão quanto para a nossa disciplina, tá? Então, qualquer pergunta, qualquer coisa, pode me perguntar, e se não perguntar, mais na frente a gente vai estar chamando alguns aí. Então, IFRS, o que quer dizer? IFRS, elas são as normas internacionais de contabilidade. Essa lei que proporcionou, né, essas normas, ela já tinha sido mudada, que foi a Lei 11.638. Essa lei ela é um pouquinho antiga, ela é de 2007. Então, já existia uma lei em relação a esses demonstrativos contábeis e outros assuntos pertinentes. Porém, em 2007, através da Lei 11.638, ela veio e trouxe algumas mudanças muito significativas para a contabilidade, principalmente para a contabilidade brasileira, que foi a convergência das normas contábeis internacionais, junto com as nacionais, né? Eu vou ler aqui um pedacinho para a gente. Eu estou falando um pouquinho pausado, porque eu estou recebendo a aluna ainda que está entrando, então tem que ir anotando o nome. Deixa eu só continuar aqui, gente, desculpa aí. Com o Brasil inserido num cenário de globalização, ou seja, o Brasil ele é um país que ele vem crescendo com o passar dos anos. Vocês sabem que nosso país ele é um dos primeiros, né? Vamos colocar assim, numa posição do ranking mundial. Então, ele tem crescido muito e a globalização e o crescimento do mercado de capitais também aumentou muito. Muitas empresas estrangeiras, né,
vem de outros países para o Brasil. Isso aí, com esse surgimento, surgiu também a necessidade de pegar essas normas de fora, que são as normas internacionais, que como até algumas aulas passadas eu falei para vocês sobre isso, que a contabilidade ela é feita no mundo todo. Se você sair daqui como contador e for para outro país, a contabilidade ela vai ser sempre uma só. O que muda são as normas. A gente falou disso aqui nas aulas anteriores, né? O que vai mudar aí são as normas. E essas normas, quando elas começam a mudar, né, que foi o caso da Lei 11.638, ela veio para trazer benefícios. Então, deixa eu anotar mais um nome aqui, gente. Então, com essa parte da globalização do nosso país, né, veio também as normas internacionais de contabilidade. Neste artigo, você vai entender o que é a nova contabilidade e qual foi o impacto para os contabilistas, ok? Porque quando nós falamos que essas normas internacionais de contabilidade, que elas começaram a surgir e que elas foram adotadas, não mudou só simplesmente as normas, mudou também toda uma categoria que trabalha com a contabilidade, né? Então, ela trouxe alguns impactos para os contadores, para os contabilistas, para os escritórios e até mesmo para a visão geral dessa contabilidade, qual que é a cara da profissão contábil no nosso país. Nós vamos fazer uma breve contextualização dessa contabilidade, né? E ela fala: a contabilidade brasileira continua passando por muitas mudanças em diferentes aspectos, mas a principal dela foi a adoção das normas internacionais, conhecidas como International Financial Reporting Standard. Ou seja, gente, essas IFRS, ela veio com um nome internacional que nem eu, né, consigo ler direito, mas ela representa todas as normas que foram criadas fora do Brasil. Essas alterações, elas afetaram todos os setores, inclusive um dos mais afetados dentro da contabilidade foi a área financeira, ou seja, a contabilidade financeira. E então o ensino da contabilidade, o que ele teve que fazer? Ele teve que se adaptar a essa nova realidade, mudou tudo. Antes a gente tinha um tipo de demonstrativo contábil que ele era utilizado só aqui no Brasil, agora não. Agora nós temos os demonstrativos contábeis, né, que são utilizados num padrão internacional. A lei, aí depois dessa lei que nós falamos, né, que foi a Lei 11.638/2007, ela veio, né, sobre ela veio a Lei 6.404/76 também. Essa lei vocês vão ouvir falar dela sempre, porque foi através dela que sofreu todas essas mudanças, né? Chamada Lei das SA ou Lei da Sociedade Anônima. Então, foi através da Lei 6.404 que houve todas essas mudanças. Várias legislações dentro dessas leis acabaram que elas tiveram que ser adequadas e com essas mudanças. É preciso lembrar também que o processo de harmonização contábil respeitou também as características legais e societárias do Brasil. E, com isso, muitos outros pontos foram adaptados para a realidade brasileira. Nós falamos aqui deixa eu só pegar aqui para a gente ver, harmonização. Nós vamos falar logo aqui embaixo da harmonização num contexto diferente. Durante algum tempo, foi comum o termo da palavra padronização.
Ou seja, aqui ó, a gente está trabalhando com dois momentos: o momento de padronizar e o momento de harmonizar. Esse termo padronizar, ele é aceito como uma padronização, ou seja, vamos fazer tudo igual. Era isso que era feito quando você padronizava. Era como se fosse uma sequência, você fazia tudo do mesmo jeito. Mas você sabe qual que é a diferença de padronização e harmonização? Aí ele cita aqui, ó, no caso da harmonização, há um acordo para que existam mudanças, tal, tal qual aconteceu aqui no Brasil, elaborando, respeitando as normas, as características vigentes do país e como que era, o que acontecia aqui dentro do nosso país. Então, não foi padronizado, é como se tivesse tido um acordo, houve uma harmonização. Então, foi a partir daí, eles respeitaram todas as características vigentes de cada país e, através da harmonização, chegou a um resultado. A padronização ela é um processo que busca reduzir todos os objetos de um processo a um só tipo, ou seja, eu pego tudo que tem de vários países, né? E eu vou tentar, e eu vou buscar reduzir para chegar num denominador comum, unificando, simplificando e utilizando um único modelo que vai ser, no caso, que já foi pré-estabelecido. Então, quando tem essa harmonização, que foi o que aconteceu com o Brasil, né, e com outros países, houve essa harmonização em relação à contabilidade. Ou seja, ao invés de padronizar de acordo com o padrão mundial, não, eles pegaram e fizeram uma união fazendo essa harmonização. Ele cita também que uma das vantagens da harmonização foi a facilidade do entendimento das demonstrações contábeis, que antes não tinha. Eles eram, o que a gente pode falar? Como o Brasil tinha poucas SA, ele não era padronizado, não tinha essa harmonização ou esse entendimento em relação a outros países. Um dos motivos que trouxe muito a necessidade dessa harmonização foi a Bolsa de Valores, né? A negociação com a Bolsa de Valores, porque ela trabalha com quesitos internacionais. Então, não houve uma padronização, houve uma harmonização. Continuando, uma das vantagens, não, já falei aqui, né? Entretanto, nessa questão da harmonização, da Lei 6.404/76, ela só veio depois de 31 anos da Lei 11.638. Ou seja, demorou muito tempo para que essas mudanças acontecessem. Existiu muitas dificuldades, né, em trabalhar com essas mudanças. O Brasil, principalmente, ele passou por várias etapas até mesmo de aceitação, né? Ele fala aqui que, inclusive, essas dificuldades, ela se deu ao grande grau de diferença entre as normas práticas contábeis de diferentes países. No nosso país, querendo ou não, ele fica atrás em alguns quesitos. E como o nosso, em alguns quesitos, fica atrás, tem países que estão na frente. E tem país também que está bem atrás do Brasil. Então, essa diferença de normas e práticas dentro da contabilidade, ela dificultou muito. Ela dificultou muito essa alteração. Então, principalmente em relação à estrutura, né? A estrutura, muitas empresas, muito contabilista, muitos órgãos competentes demoraram para absorver todas essas mudanças. O artigo
O artigo 177, ele mostra claramente, dentro da lei 6.404, que foi a lei que veio, né, e sobrepôs 31 anos depois, o artigo 177, ele fala das demonstrações financeiras das companhias abertas, que são as multinacionais, ou nós chamamos de SA também. Então, esse artigo 177, ele veio, inclusive eu até coloquei ele aqui para vocês ver a importância dele. É lógico que nós tivemos outros artigos dentro da Lei 6.404, mas esse aqui, o 177, ele fala das demonstrações financeiras justamente das companhias abertas, né? Que são aquelas, principalmente as que estão ligadas ao mercado imobiliário, ao mercado financeiro, aos planos de saúde, aos bancos, né? Que também tem uma ligação com a Bolsa de Valores e a Comissão de Valores Mobiliários. Então, esse artigo aqui, ele traz muito a figura da mudança, principalmente em relação às demonstrações financeiras. Dos fatos que ele também cita, né, que essas normas internacionais de contabilidade, ela cita que na questão da transparência dos demonstrativos contábeis não tinha. E essa transparência, ela prejudicava em várias áreas. Inclusive, ele cita aqui, ó, a técnica da auditoria contábil, que lida com valores, com negociação. E quando eu falo de auditoria, que é uma disciplina que vocês já fizeram, um dos quesitos dela é a transparência, é a clareza e é a honestidade. Então, essas normas, elas vieram também para colaborar, né, com algumas áreas da contabilidade, entre elas a auditoria contábil. Outros pontos também veio para somar, com a Lei 6.941/2009, nós tivemos a 11.638 de 2007, depois nós tivemos a 11.941 em 2009 e a lei das SA, né, que foi a 6.404/76. Também ela veio para acrescentar, tanto na contabilidade, ela separou, ela fez uma divisão, ela colocou cada peça no seu lugar, que foi a contabilidade fiscal da contabilidade societária. Então, a partir daí, a contabilidade ela começou a pegar um novo caminho. Ela deixou de ser, por exemplo, uma contabilidade de uma área específica. Ela está criando ramificações diferentes. É como se você fosse no médico, né? Médico é tudo médico. Mas tem médico cardiologista, médico pediatra, médico, existe várias especialidades. A contabilidade, ela também, ela está pegando uma ramificação que você muitas vezes, por exemplo, você forma, você conclui o ensino superior, mas você não precisa ser simplesmente contador geral, você pode ser um contador só de condomínio, só de empresas SA. Então, assim, ele vem diversificando e trazendo novas possibilidades para os profissionais da área contábil, tá? As normas internacionais, elas foram editadas, as normas adaptadas e traduzidas para o português, porque elas não foram feitas no Brasil. Então, quem fez essa tradução foi o Comitê de Pronunciamento Contábil, que nós chamamos de CPC. Então, o que quer dizer CPC? Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Essas normas, elas trazem várias orientações com a realidade do cenário brasileiro na área da contabilidade. Para nós, muitas vezes, se torna-se um pouco vago, né? Vamos pensar assim, porque, principalmente aqui dentro do estado de Goiás,
As empresas goianas, né, as empresas aqui do estado de Goiás, muito poucas são empresas multinacionais, muito poucas são empresas SA. A maioria das nossas empresas aqui são empresas pequenas, empresas do Simples Nacional. Então, essa realidade das normas brasileiras e trazer também a CPC, que é muito importante, que é o comitê, muitos profissionais da contabilidade não têm domínio e não utiliza essas normas. Por exemplo, os demonstrativos contábeis. Nós sabemos que as empresas, a gente vai falar deles logo abaixo, mas nós sabemos que as empresas do Simples Nacional, elas não são obrigadas a apresentar para nenhum órgão que não seja de fiscalização, ela não é obrigada a apresentar os demonstrativos contábeis, ou seja, o demonstrativo contábil que uma empresa do Simples Nacional geralmente ele faz é a DRE e o balanço contábil, né? E já os outros demonstrativos, empresas do lucro presumido e do lucro real, essas sim já são obrigadas a apresentar e qualquer fiscalização, ou mesmo para o dia a dia dela, hoje nós já temos alguns demonstrativos que são importados da contabilidade direto para o governo federal, que é o SPED contábil. Então, tudo isso aí, eles vêm para somar com as normas de contabilidade, com essas normas que nós estamos trabalhando aqui hoje. Então, essas normas, elas vão trazer, talvez para alguns profissionais, não muito uma realidade muito próxima, mas ela faz parte da vida profissional do contador, e isso teve um outro fator que, com essas mudanças dessas normas, né, aumentou também a responsabilidade do profissional da contabilidade. Antes, o profissional da contabilidade ele fazia um balanço, fazia DRE e estava tudo certo. Agora não. Agora, quem padroniza não é mais vamos dizer assim, o nosso governo aqui brasileiro. Agora, essas normas elas são feitas através da Lei 6.400, né? Que é a lei das SA. Então, agora não depende mais só das normas brasileiras. Então, com isso, o profissional da contabilidade, ele teve uma mudança muito grande em relação a esses demonstrativos. Esse profissional, ele passou a ter muito mais responsabilidade, não só na parte da realização do trabalho contábil e a geração desses demonstrativos contábeis também, né? Mas também como esses demonstrativos são utilizados, que antes não tinha muito essa preocupação. E hoje nós já sabemos que esses demonstrativos contábeis, a importância dele hoje, de toda a parte patrimonial, das informações contábeis, são para as tomadas de decisão. Tá? Então, aumentou muito a responsabilidade desse profissional. E não foram só apenas as demonstrações contábeis que foram modificadas pelo processo das IFRS, não. Muitas práticas também que eram observadas no Brasil, como, por exemplo, a extinção da reserva de reavaliação. Talvez muitos de vocês não conheceram esse grupo. Esse grupo, ele era uma reserva e ele ficava, né, no ativo da empresa, ora, dependendo, ele ia para o PL. Então, ele era uma reserva. Com isso, criou um novo grupo, e esse grupo ele é chamado de intangível. Então, os demonstrativos que mais sofreram alteração foi o balanço patrimonial e a DRE, no quesito de grupos de conta. Antes, por exemplo, ativo circulante. Não tinha ativo não circulante.
os grupos eram ativo circulante, ativo a longo prazo, ativo permanente. Hoje, não. Depois dessas normas internacionais, a Lei 6.404, mudou. Aí passou a ser ativo circulante, depois ativo não circulante. E dentro do grupo do não circulante é que veio todos os subgrupos. Antes não era assim. Então, esse modelo desses demonstrativos passou a ser uma padronização mundial, né, de todos os países que aderiram a esse tipo de trabalho dentro da área contábil que nós chamamos de IFRS, né? Ou normas de contabilidade. Eu não vou nem falar normas internacionais, porque esse é o nome. Um dos grandes objetivos, gente, dessas IFRS também, e nós podemos considerar. Gente, quem tiver com o microfone ligado aí, eu estou tentando achar aqui, mas como eu estou falando, não estou achando o microfone ligado. Só de abaixa ele aí, ou tira o som aqui para vocês comunicar. Então, que não foram só essas mudanças ou só essas modificações por essa adoção dessas IES, eram outras, né? Como nós falamos, principalmente dentro do balanço patrimonial, e também uma dessas vantagens para a contabilidade foi que essa linguagem dos demonstrativos contábeis ele ficou mais acessível. Gente, demonstrativo contábil antes, ninguém entendia nada. Então, a contabilidade, até um certo ponto, para alguns era bem vista, para outros não, porque a linguagem que era utilizada confundia muito. E esses demonstrativos contábeis, eles passaram a ser meros papel de caneta. Ele não era utilizado para as tomadas de decisão. Tá? Então, agora ele começou, né, a ter uma visão diferente e que modifica muito o resultado final. Então, ele cita aqui, olha, que nessa harmonização, quando buscou essa harmonização de vários países para a contabilidade, houve também um aumento da transparência, ou seja, a credibilidade ela passou a ser internacionalmente. Ela deixou de ser uma coisa só aqui do Brasil e passou a ser internacional. Então, o que aconteceu? Aumentou a credibilidade. Tá? Ele cita aqui o que são as normas internacionais de contabilidade. Ele cita, inclusive, assim, como se fosse um resumo, é muito amplo, né? Mas o que são essas normas? Ele cita um breve resumo da contabilidade mundial recente é necessário para que possamos entender quais são e como funcionam as normas internacionais mundial. Em 2001, foi criado esse International Activity, IASB. O que representa esse órgão? Ele é uma entidade independente do setor privado. Né? Então, ele não é particular, ele é do governo, vamos pensar assim. O IASB foi criado, entre outras funções, para preparação, ele foi criado para justamente emitir essas normas e acompanhar esse internacional, então, que são as IFRS. A entidade, ele cita aqui que ela até já existia antes, esse setor que assumiu essa função, ele já existia, mas foi a partir de 1973 que ele realmente passou a ter força, ou seja, não é um trabalho muito recente, ele veio com o passar dos anos, buscando cada dia mais chegar perto do que nós vivemos hoje, né? Então, várias mudanças dentro da área contábil,
em nível mundial, ela começou a vir. Pessoal, está faltando 1 minuto para acabar a nossa aula. Se cair, vocês entram de novo no período máximo de 10 minutos e para a gente voltar e retornar para a aula, tá? Lembrando que no terceiro horário nós vamos ter um questionário, tá bom? Então, eu vou continuar falando, mas deve estar acabando já. Tá bom, Tem um professora. bate-papo aqui, deixa eu ver o que é, tá bom? Alguém falou alguma coisa, hein, gente? Nossa, se Fui vocês eu. abandonam mesmo dentro da sala de aula, né? Fica só eu para falar. A gente fica só prestando atenção, não quer te atrapalhar. Não, mas tem que